profundidade das riquezas e da sabedoria do Senhor. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Deus? Quem primeiro deu e depois recebeu? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Oh, glória, glória, pois, a ele eternamente. Amém. A profundidade das riquezas e da sabedoria do Senhor. Romanos 11:33. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Deus? Quem primeiro deu e depois recebeu? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Oh, glória, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glória, pois, a ele. Glória, pois, a ele. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém. Fran, Josimar, Ruth, Jeane,
Miriam, Cláudia, boa noite. Lázaro também, que Deus abençoe. Rafael, Sara, Rafael, Marina. E que Deus abençoe a gente aqui nesse tempo de compartilhar da vida do Senhor, da graça do Senhor, da palavra do Senhor. Deus me conheceu, Deus te conheceu e criou um destino de antemão. Para que fôssemos conforme a imagem de seu Filho. Seu Filho Jesus. Deus me conheceu, Deus te conheceu, Deus me conheceu, Deus te conheceu e criou um destino de antemão, para que fôssemos conformes à imagem de seu Filho, a imagem de seu Filho Jesus. Mansos como Ele, humildes como Ele, servindo como Ele, amando como Ele, proclamando como Ele, perdoando como Ele, santos como Ele, andando como Ele andou, uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Somos família, somos família. Somos família. Somos família. Somos família. Para a glória de Deus, o nosso Pai. Deus me conheceu, Deus te conheceu. Deus me conheceu, Deus te conheceu e criou um destino de antemão, para que fôssemos conformes à imagem de seu Filho, à imagem de seu Filho Jesus. Mansos como Ele, mansos como Ele, humildes como Ele, humildes como Ele, servindo como Ele, servindo como Ele.
amando como Ele, proclamando como Ele, perdoando como Ele, santos como Ele. Fala, Will. Amando como Ele. Claro que eu lembro, Will. Uma família de muitos filhos, de muitos filhos, semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai. Somos família, somos família, para a glória de Deus, o nosso Pai. Somos família, somos família, somos família, para a glória de Deus, o nosso Pai. Para a glória do Senhor, o nosso Pai, somos família. Glória ao teu nome, Senhor. Dina, boa noite, Dina, Eugênio, Will. Claro que eu lembro de você, Will, com muito carinho, com muito amor. Baixista, né? Você é um cara muito legal com música, muita graça de Deus. Eu tenho visto você, sua casa, tá com filho, né? Com família. O Senhor te abençoe onde você estiver, Will, em nome de Jesus. Vinícius, todos aí, Eugênio, Eli, Flávia, Rose e assim tantos, né? Discípula, Discípula, que Deus abençoe vocês, né? Em nome de Jesus. Fecha a porta aí, Miriam, fecha a porta, vê se tem um som, um cara com um carro de som aqui perto aqui. E às vezes tem um som desagradável e atrapalha até a gente aqui para cantar, para tocar. Marco Antônio também, Marco Antônio, que Deus abençoe. Que Deus abençoe, que o Senhor abençoe. Os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, não pegará bem alguns que vivem corretamente. Pardal encontrou casa e andorinha
Bem-aventurado aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, os teus átrios vale mais que mil. Um pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Rei meu, Deus meu. Amém, amém. Márcia, boa noite. Letícia, Marco Antônio. Então não se incomoda aí com o som que talvez no fundo aí que tiver, pode ser que vai ter, né? Porque aqui no nosso bairro o pessoal não segue muito a orientação de Belo Horizonte aqui, do prefeito de Belo Horizonte. Eles fazem aqui, abrem os bares, estão tudo abertos, né? Não sei se você está ouvindo aí. Aí, ó. Tá dando para ouvir aí? Tá vendo aí? Então aqui eles não seguem, não. Aqui não segue a orientação do governo, do prefeito, né? Que o prefeito Calil ordena que tudo fique fechado e tudo. Então, mas aqui no bairro Pindorama eles não obedecem, não. Então aqui está tudo aberto e isso desde o primeiro dia, nunca fechou assim. Acho que 1 ou 2 dias, quando tiveram um pouco assim de receio, mas depois não teve praticamente nenhuma vez que teve comércio fechado aqui. Os comércios tudo aberto, né? Mas periferia tem essa coisa. Então às vezes tem um som, principalmente no sábado, domingo, às vezes a gente fazia reunião aqui em casa no domingo e às vezes atrapalhava bastante, porque você tinha que falar mais alto, para poder cobrir o som, né? Então é isso. Buenas noches, querido, buenas tardes, né? Porque aí em Chile, que buenas tardes, hermana Miriam, muy hermosa, muy preciosa irmã do Chile, irmã do Ricardo, que Deus abençoe. Olha, nós vamos ler aqui em Apocalipse capítulo 3, que fala de uma passagem muito preciosa assim, para nós, de reflexão, porque dessa carta em Apocalipse capítulo 3, tem uma carta à cidade de Laodiceia. Laodiceia ela na verdade ela é uma carta é a última carta daquelas 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, e onde fica exatamente na Turquia, e onde havia todo o império, né, mundial acontecia nesse local, tanto Sardes como Filadélfia, Esmirna, Tiatira, e a Laodiceia é a última carta dessa aí. Na verdade, a gente deveria ler as duas juntos, tanto a Filadélfia como a Laodiceia, que ela dá a entender que é no mesmo tempo, na mesma época. Então essa Laodiceia, ela é a carta do final dos tempos dessa igreja, né? Ela traduz como, por exemplo, tem uma tradução que diz o seguinte, que Éfeso e Tiatira, Esmirna, foi ali no começo, principalmente Éfeso, no começo do século, na igreja no começo. Mas quando chegou em Laodiceia, a igreja do final dos tempos. Só que essa igreja, né, essa mulher do Apocalipse, fala de uma mulher no capítulo 12, que ela vai ser arrebatada, o filho dela, o filho varão vai ser arrebatado.
mas ela vai ficar na grande tribulação. Então dá muito a entender que essa igreja aqui em Laodiceia, essa igreja do final dos tempos. Então essa carta aqui é muito atual. É como se a gente estivesse lendo ela para os nossos dias. O que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte. Laodiceia significa todos os cristãos do mundo hoje. Então, quando ela está descrevendo assim, ao anjo da igreja do final dos dias, ao anjo da igreja dos crentes de todo mundo, de hoje, seria Laodiceia. Então, entender que Laodiceia seria todos os cristãos de hoje, todos os crentes de hoje. Não vou falar cristão, não. Cristão e crentes de hoje. Então, toda a cristandade, todos os cristãos, essa carta de Laodiceia é escrita para esse grupo, para esse povo do final dos tempos. Então, ao anjo da igreja do final dos tempos, escreve. Ao anjo da igreja do final dos tempos, escreve. Essas coisas diz quem? Quem diz? O Amém. Quem é Amém? O Amém é Jesus. Jesus é o Amém. Lá e aqui mesmo ele fala, a fiel testemunha, a fiel e verdadeira testemunha, fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. É interessante que ele fala, ele é a testemunha fiel, ele é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Olha que bom, abaixaram o som ali. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O que é isso, o princípio da criação de Deus? Jesus, como homem, ele foi a primícia da criação, o primogênito e o princípio da criação. Então toda a criação estava nele, tudo foi criado por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. No versículo 14, isso, e obrigado, Eugênio, Efésios 3,14, ao anjo da igreja do final dos tempos. Laodiceia, então, é a igreja do final dos tempos. Quem está dizendo o Amém, a fiel testemunha, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. E ele diz assim, conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. O que é? O seu jeito de andar, de fazer, o que você está fazendo, a sua prática, as suas atitudes. Conheço as suas obras, o seu pensamento, o seu coração e as suas ações. Conheço as suas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Então Jesus fala assim que ele viu o Giba, boa noite Giba, e outros, Vinícius, né, Márcia também que entrou, Letícia, estou ao ponto de vomitar. Por quê? Porque você é morno. Como é que a gente faz para mornar uma água? Já viu quando você vai dar um banho numa criança? Obrigado, Miriam. Eu trouxe água. Hoje ela deu banho no neném, no Pedrinho. Como é que você fez? Você regulou a água ou você colocou ela bem quente para ele? Regulei, lógico. Fala aqui, você regulou a água. Não, doce, não vai, não. Regulei, tá bom. Ela regulou a água, ela colocou água morninha para tomar banho, sabe? Então, o que acontece? No momento, assim, aquela tanto a serpentina, como também se a pessoa tem um sistema de solar em casa, ela tem o chamado misturador de água. O que é um misturador? Ela tem a água quente e a água fria. E aí o que você tem que fazer? Você tem então que abrir a quente e abrir a fria. E isso se chama misturador. Nesse sistema tem um sistema chamado misturador de água. E aí aqui é o sentido da palavra. Quando você pega uma água quente, você ferve uma água e depois você dá banho, você tem que colocar uma água fria, você tem que misturar uma água fria no meio da água quente para ela ficar morna, para tomar banho e tal. Mas no sentido espiritual, mistura não é bom. Toda vez na Bíblia, quando fala fermento, não é bom. Quando fala na Bíblia rico, não é bom. E quando fala mistura, não é bom. A mistura é iniquidade. A iniquidade é a mistura.
Mistura é o quê? Você pegar a verdade e mistura com a mentira. Você pega uma coisa que é boa, você mescla ela com coisa ruim. Então, mistura, associar, por exemplo, um ajuntamento solene, associado à iniquidade. Então, por exemplo, você tem um ajuntamento, uma festa maravilhosa, mas as pessoas que estão nessa festa de Deus, de louvor, de adoração, estão em pecado. Isso é o quê? É associação, é mistura, é não vos associei, não vos concordeis, sabe? Quer dizer, você não pode ter mistura, você não pode ter julgo desigual, e é a mistura. E o que aconteceu? Como você não são frio, conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. O que ele está querendo dizer? Eu trabalho primeiro a ideia de que ser quente é bom, tá? Ser aquecido, fervoroso, ser quente no Senhor, nas coisas do Senhor, ter fervor, ter ardor pelas coisas e a causa do Senhor. Então seu coração tem que queimar, tem que arder, sabe, pelo Senhor, pela palavra do Senhor, pelos irmãos, pela igreja, pelo momento de pregar o Evangelho, de ser uma bênção na mão do Senhor em todo tempo e lugar. Mas aqui fala de uma mistura, que és morno, nem és crente nem frio. Estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Aí, para lembrar de vomitar, a gente tem que pensar assim: quando a gente come alguma coisa que nós ingerimos, mas não conseguimos digerir ela bem, e ela, por exemplo, ou se ela tem um problema, a gente está com um problema, ou aquilo que nós comemos é um problema, o que acontece? Ela rejeita, a rejeição do vomitar é que não foi digerido. Então Deus é uma mistura que Deus não digere. Ele, como corpo, que a gente tem que ser comido pelo Senhor, absorvido, ingerido e absorvido pelo Senhor, ele está ao ponto de vomitar. Ele está ao ponto de vomitar a gente. Conheço as tuas obras, nem és frio nem quente, quem dera fosse. Assim como és morno, estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Uma rejeição, uma terrível, um nojo. Porque se vomitar é nojo. Quando você pega uma coisa suja, fedendo, por exemplo, se você vê alguma coisa assim, muito com mau cheiro, estragado e apodrecido, se você cheirar, você dá vômito, você fica e faz vômito. E ele diz: estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Então o Senhor, que a gente está na boca do Senhor, no estômago, no corpo do Senhor, mas ele está ao ponto de vomitar algo que enojou o Senhor, que trouxe nojo pelo Senhor. Então não é simplesmente uma água morna, sabe? É uma mistura de coisas de Deus com as coisas do diabo. É a mistura das trevas com a luz. É a mistura de verdade com mentira. É a mistura da religião, que aqui tem a ver com religião, sabe? Laodiceia são um povo comum, um povo gentílico, um povo que não liga para as coisas de Deus, não liga para Deus. E ele diz: estou ao ponto de vomitar-te da minha boca. Olha, Sara, boa noite, Sara, Emília. Emília já está aqui, está dando boa noite para você. Então, olha para você ver, estou ao ponto de vomitar da minha boca. É muito terrível isso, tá? Só essa primeira parte aí é muito forte, tá? Estou ao ponto de vomitar da minha boca. Mas tem uma parte aqui que também é uma parte chocante da igreja, que essa carta é a igreja do final dos tempos, no 17, diz assim, o Senhor diz: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Quer dizer, tu dizes. Então essa igreja do final dos tempos, o que ela faz? Ela diz a si mesma, ela é soberba, ela é altiva, ela é prepotente,
ela é como se, não, eu estou rico e abastado, eu já sou cristão, eu já sei das coisas de Deus, eu já tenho tudo, eu tenho sabedoria, eu tenho doutrina, eu tenho isso. Então essa igreja do final dos tempos era cheia de conhecimento, cheia de capacidade intelectual. Estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. Mas a ignorância dessa igreja prepotente, soberba, do final dos tempos, é que nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Ele fala alguma coisa, infeliz, miserável, pobre, cego e nu. 5 características de terríveis dessa igreja do final dos tempos. Primeiro, que ela tem mistura e Deus está com nojo. Segundo, que ela é prepotente, acha que tem tudo, é rica e tem todo conhecimento e na verdade não sabe. Esse que é o problema quando vai vir como ladrão, é porque a pessoa está se achando, crentes se achando, estão longe de Deus. Tem mais incrédulos aí com mais temor do que o povo cristão. Tem aí deputados, senadores, homens líderes aí que dizem ser irmãos e não são. Tem irmãos que estão andando perto de nós que dizem ser irmãos, mas não são. Pois aquele que diz ser irmão e não é, com esses não comam, não tenha comunhão, não tenha cumplicidade. Com os tais não comais. Não come, não coma, não parta o pão com esses, que dizendo ser irmão for devasso, avarento, idólatra, maldizente, roubador, adúlteros. Ah, eu larguei minha mulher, estou casado, o segundo casamento. Isso é do diabo, o segundo casamento. E tem pessoas defendendo aí. Loucura isso, tá? Ah, não, eu tenho, mas eu sou milionário, eu sou rico. Mas você não sabe que você é pobre? Você não sabe que você é infeliz? Você não sabe que você é sim, miserável? Pobre, cego e nu? Você não sabe? Quer dizer, como é que a pessoa não sabe disso? Se alguém é nu, sabe que ele está pelado, sabe que ele está sem roupa, cego sabe que é cego, um pobre sabe que é pobre, um miserável sabe que é infeliz, mas você vê que é uma coisa espiritual. A pessoa acha que é rico, acha que sabe, acha que tem, acha que, eu sou salvo, eu sou crente. Vai nessa aí, cara, não arrependa não para você ver. Não tem um arrependimento genuíno, não, porque você, Laodiceia, achava que era rico, abastado e não precisava de coisa alguma de ninguém, não tem necessidade de ninguém, a soberba, a prepotência de Laodiceia, mas não sabia, não tinha consciência, plena consciência que era infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aí o que o Senhor faz no versículo 18? Aconselho-te. Jesus dá um conselho. Eu vou te aconselhar aqui. Olha, compres de mim. Aconselhos que de mim, dele. Aconselho que de Jesus, em Jesus, nele. Aconselhos que compres de Jesus. Aconselho que de mim compres. Ouro refinado pelo fogo para enriquecer. Como é que é o ouro refinado pelo fogo? É quando você vai para um cadinho e você bota à prova aquele metal. Explica o cadinho. O cadinho é um lugar onde se fazia a purificação do ouro. Se fazia ele também no sentido químico, mas também com fogo. Então, quando se colocava fogo, aquilo que é impureza fica nas borras, na lateral do cadinho. Então, quanto mais fogo é purificado pelo fogo, enriquecido, esse ouro refinado, esse ouro fino, é o que? É a obra, é a sua vida provada, é a sua mente, seu coração, sua vida provada e aprovada pelo fogo, sabe? Pela tribulação, em qualquer circunstância, amando o Senhor, abrindo mão, servindo ao Senhor. Aconselho-te que de mim compres ouro. Então eu tenho que comprar de quem? Do Senhor. Isso tem a ver com a fé
com a prática. E mais, vestiduras brancas para te vestir. Essa nudez, você tem que vestiduras brancas. Como é que é essa vestidura branca? É a justificação pela fé. É a prática de fé, a obra e agora a justificação pela fé. A justificação que é o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e nos dá uma vestes brancas. E compre essa vestidura branca para vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Muitas vezes eu tive um sonho comigo nu. Toda vez que eu entendi que eu tinha um sonho nu, eu tinha que arrepender, tinha que, Senhor, me limpa, me cobre, porque o amor cobre multidão de pecado. Me cobre a minha nudez, cobre o meu pecado, né? E o Senhor cobrindo o meu pecado, até que daqueles que me são ocultos, livra-me da transgressão, cobre do meu pecado, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Aqui diz o seguinte, claramente, vestidura para tampar a nudez. Olha, a gente viu Adão, Noé, que ele bebeu vinho, Miriam, isso, Miriam. Miriam tomou, olha, Miriam, Noé tomou o vinho e ficou bêbado, e ele se expôs à nudez, à vergonha, e aí teve o seu neto que o criticou, que o zombou dessa nudez do pai. Isso foi contra a autoridade. Um bom caminho é chegar para o pai e cobrir a nudez do pai. Foi isso que fez Jafé e Sem. E é interessante que nós precisamos ser cobertos pelo sangue de Jesus, pelo seu grande amor que cobre a nossa nudez. A nossa nudez no aspecto religioso, a nossa nudez no aspecto sensual, da sensualidade, da promiscuidade, da lascívia, da idolatria, da avareza, da glutonaria, da bebedice. Quer dizer, que o Senhor cubra-nos dessa nudez, e mais, e colírio para ungir os olhos, para que veja. Quer dizer, e também esse colírio para o Senhor liberar para nós a revelação, a visão correta do caminho do Senhor, para a gente não ser cego, porque como que um cego vai guiar outro cego? Os dois cairão no buraco. E Jesus, quando ele faz uma crítica para os religiosos, para os pastores desse Laodiceia, os pastores desse dia, essa crítica eu refaço ela, eu plagio Jesus, que diz o seguinte, o que ele falou? Ele falou o seguinte, olha, guias cegos, pastores cegos, profetas cegos, apóstolos cegos. Compre de mim colírio para ungir os olhos e para que veja. Para que veja. Então, para você ter a bem-aventurança, a alegria, para você sair da miséria, para você sair da pobreza, para você sair da cegueira, da nudez, o Senhor, você vai comprar com o Senhor, com a graça do Senhor, para a obra do Senhor, daquilo que o Senhor nos fez. Aquilo que Ele nos fez é tão completo, é tão tremendo. Ele fez em nós, Ele fez dentro da gente, Ele fez dentro da gente e para a gente. Ele fez para nós a obra e Ele fez em nós a obra. Ele fez para nós porque Ele tomou o nosso lugar, e Ele fez em nós porque agora Ele vai agir em nós através do seu Espírito. 19. Eu repreendo, o Senhor repreende e disciplino a quantos amo. Então 19, ele disse, olha, essa palavra de repreensão, de disciplina, ele diz no versículo 19, o que ele diz? Eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. A quantos amo? Quer dizer, eu vou repreender e disciplinar aqueles que eu amo.
meus filhos, sê, pois, zeloso e arrependa-te. Olha, essa palavra na Bíblia, ela é muitas vezes comentada. Arrependimento. Porque toda a Bíblia está tratando de uma situação, primeiro da obra do Senhor, do plano eterno de Deus, mas de uma situação no meio desse caminho do plano, que é o pecado. Então, desde o início, Deus trata do pecado. Porque o pecado, na verdade, a sua origem é a rebelião, é a soberba, é o orgulho, e essa rebelião, ela é fruto de quê? De um desejo de independência de Deus, de ficar longe de Deus. Então, quando o verdadeiro pecado, e aí assim até o Daniel de Souza fez esse cântico, foi muito feliz com isso, que ele faz um ensino sobre arrependimento. Você sabe o que é arrependimento? É mudança de direção, mudança de mente, é mudança de atitude, é mudança de coração. Arrependimento, que essa palavra metanoia no grego significa mudança de atitude interior do coração e da mudança de mente. Mudança de atitude é mudança de direção, é conversão, é mudança de pensamento, é mudança de sentimento. Então, arrependimento, ele é isso, exatamente isso. Ser zeloso, quer dizer, então o que é ser zeloso? Zeloso é você honrar o Senhor. Ser zeloso é você se portar e se importar com o Senhor. É você se portar de acordo com a vontade de Deus e ser zeloso e arrependa-te. Mudança de mente, mudança de coração, mudança de atitude, atitude de humildade, atitude de mansidão, atitude de dependência de Deus, que é o contrário do pecado. O pecado é independência de Deus, e essa atitude de arrependimento é dependência. Senhor, eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor. Senhor Jesus, entra no meu coração, na minha mente, na minha atitude, na minha prática, no meu... Senhor Jesus, clama ao Senhor e arrependa-te. Aí no versículo 20, é um versículo que a gente usa muito para dizer para alguém que não conhece o Senhor, né? A gente pensa assim, vou pregar o Evangelho para a pessoa natural, mas essa carta toda é escrita para as pessoas que receberam já o Senhor. Ela não é uma carta, é a carta para a igreja, ela não é para o mundo. Então, sendo para a igreja, a gente percebe que aqui são irmãos soberbos, irmãos vaidosos, irmãos prepotentes, irmãos que são contra o Senhor, irmãos que dão nojo ao Senhor, irmãos que acham que é rico, que é abastado e não tem necessidade, mas não sabe que é infeliz, que é pobre, cego e nu, irmãos que não tem ouro, que não tem colírio, que não tem vestes brancas, irmãos que não se arrependeram. Eu repreendo e disciplino, diz o Senhor. Ele está repreendendo e disciplinando quem Ele ama. Então aqui não é pessoa natural. A gente às vezes usava esse versículo para pregar o Evangelho. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha... Esse som está melhor para falar de porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Olha para você ver, ele está falando para incrédulo? Não. Está falando para esses aqui, soberbos, vaidosos, carnais, prepotentes, que somos nós, a igreja desses dias. Nós que precisamos de arrepender, a igreja desses últimos dias. Não é os mormons, não. Porque eles falam que são a igreja de Jesus Cristo Santo dos últimos dias, cheio de prepotentes, dizendo que eles são dos últimos dias. Mas então eles são Laodiceia. E eu acho que deve ser mesmo. Eu acredito que todos os denominacionalistas e da denominação são Laodiceia. Eu acredito que todos que estão
envolvidas com a doutrina religiosa são Laodiceia. Eu acredito que todos os crentes que estão preocupados com o mundo, com as coisas do mundo, são Laodiceia. Eu acredito que todos os crentes cheios de doutrina, de religião, carnal, prepotente, são Laodiceia. Eu acredito que são milhares e milhões e milhões e milhares e milhares de crentes que Jesus está do lado de fora da sua casa. E aqui diz: eis que estou à porta e bato. Ué, no seu coração, na sua casa, na sua vida, no seu corpo, na sua casa, na sua família, Jesus não está lá. Jesus está do lado de fora batendo. E ele, eis que estou à porta e bato. Aonde que ele está batendo? Ele está batendo na casa do incrédulo? Não, na casa do crente, na casa do irmão. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz, ouvir a voz do Espírito, ouvir a voz do Senhor, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu preciso de ouvir a voz do Senhor, eu preciso de abrir a porta. Isso é importante porque o Senhor é diferente do ladrão, que o ladrão, o salteador, ele arromba a porta, ele vai pela janela, ele vai para todo quanto é lugar, ele vai para a chaminé, por exemplo, o pessoal acha que Papai Noel, isso aí é ladrão, porque o Senhor bate a porta, eis que estou à porta e bato. Olha para você ver que coisa interessante, ele está mostrando claramente que tem aqui esse limiar da livre escolha, esse limiar da graça dele junto com o livre-arbítrio. E aí a gente não pode ficar nem entendido nem para A nem para B, mas porque o fato é que eu que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, então eu preciso de aprender a ouvir a voz do Senhor, do Espírito Santo, do Senhor Jesus, e abrir a porta. E se eu ouvir a voz dele e abrir a porta, ele fala: entrarei em sua casa, entrarei na sua casa, e cearei com ele, e ele comigo. Eu cearei com ele, e ele ceará. Eu vou comer do Senhor, ele vai comer daquilo que eu tenho, daquilo que ele me deu. Interessante, meu pai perguntou uma vez para mim assim: meu filho, teve a última vez que Jesus estava na praia e ele pescou, ele mandou os discípulos pescar, e eles ficaram a noite, porque ele tinha ficado a noite toda depois da ressurreição, ficaram a noite toda e não pegaram nada. Mas eles viram Jesus na praia, ressurreto, e Pedro falou: é o Senhor, aí sou eu. Ele falou assim: Senhor, aí Jesus falou: traz um peixe para a gente assar aqui. E aí o Pedro falou assim: Senhor, nós trabalhamos a noite toda, não pegamos nada. Porque também não era para ele pegar, não era para ele pescar. Ele inventou, foi desaparecer da tristeza dele, entristecido, ele foi pescar. E ele disse: eu vou pescar como uma forma de escape mesmo, né? Eu vou escapar, mas eu vou pescar. E nesse momento que ele foi pescar, ele passou a noite toda e não pegou nada. Jesus falou assim: olha, pegou nada não, né? Vai ali para o lado direito ali e joga a rede. Aí eles pescaram. E ali foi tantos peixes, foram muitos peixes. Mais 126 peixes, 120 e poucos peixes, grandes peixes, só peixes grandes, só peixe adulto. Só peixe na medida grande. E levou. E aí, quando eles chegaram na praia com os peixes, que o barco quase vinha a pique e tudo, e não romperam as redes, né? E ele vai, e o Senhor falou: já tinha um peixe assado, já estava assado o peixe lá na brasa. Jesus tinha brasa, tinha assado, mostrando o seguinte: que ele não precisa da gente, não precisa da nossa provisão. Mas ainda mesmo assim, ele falou assim: ó, toma aqui, ceia comigo, mas traga um desses aí também, que eu vou usar o que vocês pescaram agora, mas foi eu que te dei. Ele não falou isso não, mas eu posso falar. Eu que fiz vocês pescarem e dei o peixe para vocês, eu dei a rede, a vara, o barco, tudo, né? E a comida. E olha, traga um pouco desse aí também. Ele assou e eles comeram.
Então o Senhor, coisa linda, olha, você abrir a porta do seu coração, da sua vida, da sua casa, Ele vai entrar, e Ele vai entrar e vai cear com a gente, e a gente vai cear com Ele. Cearei com Ele e Ele comigo. Ele é essa pessoa, esses crentes, nós de Laodiceia desses últimos dias, Senhor, tem que ter misericórdia de nós. O Senhor deve nos perdoar, porque nós somos crentes desses dias, crentes falhos, medíocres, miseráveis, pobres, cegos e nus. Crentes que precisamos do Senhor, precisamos que o Senhor nos dê ouro, nos dê vestes brancas, nos dê colírio. Precisamos da repreensão do Senhor, precisamos de arrepender. Arrependei-vos, diz o Senhor, arrependei-vos do Senhor. E mais, Ele está à porta e bate. Vamos abrir a porta, Senhor, entra na minha vida mesmo, entra na minha mente, no meu coração, na minha família, na prática, no meu trabalho, no dia a dia. Entra, Senhor, ceia comigo. Eu quero comer a sua comida, do seu peixe assado. Eu quero também que o Senhor come desse peixe que o Senhor me deu para compartilhar. No versículo 21, para terminar, 21, 22, diz assim: ao vencedor. Aí ele separa um grupo aqui no meio dessa igreja de Laodiceia, pela misericórdia e graça de Deus, uns remanescentes, esses que se arrependeram, esses que compraram do Senhor sem dinheiro e sem preço, ouro refinado, esses que compraram do Senhor vestimenta branca e colírios para os olhos. O Senhor, no versículo 21, ao vencedor, aos vencedores aqui, ao vencedor, viu, Dina? Ao vencedor, ele diz assim: dar-te-ei sentar comigo no meu trono, assim como eu venci e assentei no trono, com meu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja do final dos tempos, à igreja dos últimos dias, à igreja dos nossos dias. No tempo de coronavírus, no tempo de isolamento social, no tempo de epidemia, de pandemia, no tempo de confusão política, comercial, no tempo que as pessoas são amantes do dinheiro, da promiscuidade, como nos dias de Noé, como nos dias de Sodoma e Gomorra, como nos dias de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. O Senhor, ele diz ao vencedor, ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei sentar comigo, sentar junto comigo no meu trono, assim como venci em ti no trono do meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vinícius, é um aninho, né, do Mateus, foi? Que coisa, hein? Muito rápido, né? Um aninho. Amém. Um aninho do Mateus. Na quarta-feira. Pede, tem como você lá no Facebook tem jeito de fazer isso, mas eu quero abençoar a vida do Mateus, no nome de Jesus, né? Dessa família preciosa, Vinícius. Deus tem repreensão para nós e correção, disciplina, viu, Vinícius? Para mim, para você. Hoje você falou assim que o celular não estava atendendo, mas que o Senhor abençoe você, que o Senhor te dê graça, sabedoria, que você possa pastorear sua casa, sua esposa, Marjorie, Mateus, Lucas, Isis, no nome de Jesus. Que o Senhor abençoe um aninho do Mateus. Que lindo esse neném. Aí ele não teve condição de ser muito tempo neném, que arrumaram já um monte de neném, já vieram outros neném aí, né? Pegando esse reinadozinho hoje, né? Hoje é a Sofia, a mais nova, né? A Sofia não, é o outro, né, menino? O Estevão. É o Estevão. Amém. Que Deus abençoe vocês. Que o Senhor abençoe. Que o Senhor abençoe. Olha, ao vencedor dará, ele vai dar para sentar, reinar com ele, sentar comigo no meu trono. Que o Senhor abençoe
a paz do Senhor. O Senhor abençoe todos aí, no nome de Jesus. Né? Vou tocar aquela música do arrependimento. Você sabe o que é o arrependimento? Vamos ver se eu lembro aqui. Você sabe o que é arrependimento? É algo profundo, de dentro para fora. É mudança de coração, é mudança de mente, mudando a forma de pensar, muda as atitudes. Arrependimento é a solução. Arrependimento é transformação. Arrependimento é tomar posição. Arrependimento é decisão. É arrancar o mal pela raiz, para impedir os frutos do pecado. Não é reforma, é transformação. É Deus mudando o teu coração. Amém. Vou tentar aqui levantar, que essa música é melhor cantar em pé. Em pé é melhor. Cantar em pé, acho que vai dar certo. Você sabe o que é arrependimento? É algo profundo, de dentro para fora. É mudança de coração, é mudança de mente, mudando a forma de pensar, muda as atitudes. Arrependimento é a solução. Arrependimento é transformação. Arrependimento é tomar posição. Arrependimento é decisão. É arrancar o mal pela raiz, para impedir os frutos do pecado. Não é reforma, é transformação. É Deus mudando o teu coração. É Deus mudando o teu coração. É Deus mudando o teu coração. Deus abençoe.